Estamos começando mais um episódio do Pausa com Café Podcast. Eu sempre gosto de lembrá-los que você pode seguir a gente nas redes sociais, está aparecendo aí no nosso GC a nossa conta do Instagram, mas também você pode nos acompanhar no YouTube. No YouTube é muito interessante você, além de se inscrever, clicar ali no sininho para receber sempre as notificações de novos episódios, sempre que a gente lançar aí. E hoje passou aqui, pelo menos na cidade de Campinas, passou o período de eleição e agora a gente retoma aí e estamos retomando com um assunto polêmico, hein? E a gente fala que é polêmico, né? Porque muitas vezes aí o nosso convidado, ele já esteve em alguns programas de TV e normalmente quando ele fala aí o pessoal, né, desce a bordoada aí. Mas vamos lá. Vamos conversar aqui hoje, com muito prazer aí, Marcelo e eu, a gente ficou muito feliz, né, quando você aceitou, e estamos aqui hoje com o Riquelmo Araújo, né, e Riquelmo, para quem ainda não conhece, ele se a gente pode dizer assim, né, já foi drag queen, né, sim. E hoje ele não pratica mais essas questões, e hoje é um prazer aqui recebê-lo, Riquelmo, né? E poder falar aí um pouco, né, desse, a gente pode dizer, um testemunho de vida, né, de tudo que você já passou aí. Então, né, é um prazer aí recebê-lo, né, nessa gravação aí de mais um episódio do podcast Pausa com Café. Amém. E vamos lá, você aceita um café? Aceito. Enquanto a gente vai preparando aqui, Riquelmo, né, o nosso um cafezinho aqui pra gente fazer essa pausa, né, e bater esse papo aí. Sim. A gente gostaria de saber quem é Riquelmo Araújo. Bom, Riquelmo Araújo é um cara lá de Natal, Rio Grande do Norte. É de longe, hein? Vim lá de Natal, sou natural de lá. Sou o filho mais novo, né, somos em 3. Você tem quantos anos? Tenho 35. 35. E a minha vida, assim, basicamente se inicia ali quando criança, de algumas consequências que me levaram a entrar na homossexualidade, né? Que ali aos 10 anos tive problemas com pornografia, abuso sexual. Meu pai, assim, não foi tão referência, foi um pouco ausente, né? Obrigado. Sofria bullying na escola, todo mundo afirmava que eu era homossexual porque eu tinha um jeito. E todas essas questões acabou trazendo alguns problemas para mim na questão da minha identidade, né? Que eu vou citar um pouquinho aqui com você. E nesse processo foi quando eu me assumi homossexual aos 18. Minha família, eu fui o primeiro da família, então não aceitaram muito bem, né? Ali no início. E por causa da rejeição que eu sofri ali, acabei mergulhando no mundo gay, comecei a frequentar as baladas também. Foi nesse processo que eu acabei vendo drag queens fazendo show e eu já gostava um pouco daquilo, das cantoras pop e tal. A maioria de quem é homossexual acaba tendo uma cantora como ídolo, né? Coisa do tipo. Então aquilo me chamou a atenção e pelas crises que eu passava ali da adolescência, até a época que eu me assumi, foi uma válvula de escape para mim me montar como drag queen e começar a fazer show. Era melhor viver um personagem que eu mesmo, porque eu sofria de um complexo chamado de inferioridade, que muitos rapazes eles não têm aquela expressão tão masculina que aí chega a criar uma crise emocional no sentido que ele não se sente tão homem, que aí ele acaba possivelmente se vendo como mulher. Talvez se vendo mais nos atributos femininos, com um rosto fino, às vezes uma voz um pouco mais afeminada, né? E pela pressão hoje da cultura contemporânea que a gente vive, né? Que qualquer jeitinho que a pessoa possa ter, a pessoa já quer identificar que a pessoa é homossexual apenas pelo trijeito, né? Sendo que a gente sabe que tem muitos homens que têm, às vezes, voz ou jeito, forma na mão de pegar as coisas, que nunca foi homossexual, são casados, têm filhos. Então, o fato de alguém ter trejeitos não quer dizer que a pessoa seja homossexual, né? Entendi. E aí, pela pressão, aconteceu tudo isso aí comigo. E foi quando eu entrei no mundo gay.
Entendi, tá certo. Sim. Antes da gente até aprofundar aqui, é um recado para você que está nos assistindo. Você pode concordar ou não, né, com o que a gente vai falar aqui, com o que principalmente o Riquelmo vai passar ali questões da vida dele, né, de tudo que você passou aí, alguns pontos, né, tudo não, mas um resumo. Lidar com a minha história, né, literalmente, né, uma história. Né? Exatamente. Então, assim, você pode concordar ou não, você pode colocar aí no chat, né, mas assim, concordando ou não, porém a gente só pede, eu vou pedir aqui respeito, né? Se a pessoa que a gente vai lidar aqui com respeito, a gente não vai falar nada de nenhum palavrão, e as pessoas que estão assistindo, a gente pede só pelo menos respeito, porque uma coisa, né, é a gente tratar, concordar ou não. Você concorda? Eu não sei que time que você torce, mas você pode não concordar com o time que eu torço. E aí é aquela coisa. Você pode, né? Você pode concordar com ou não com o político, né? Que eu gosto. E hoje em dia tá muito. Né? O time que você torce não concorda. Não, ele não concorda. Mas o Marcelo não. A fim que a gente vive no mundo plural, né? Então todo mundo tem a liberdade de expressar a sua história, aquilo que entende, seu posicionamento, desde que seja com respeito, né? O próximo. Então, assim, exatamente, é respeito. Então, para você que está nos assistindo, pode comentar, acho que deve, se concorda ou não, mas com muito respeito. E agora uma pergunta aí, você acredita que as pessoas nascem homossexuais? Não acredito que nasçam, porque não existe assim um gene gay, né? A base da biologia é você nascer XX, que é mulher, ou XY, que é homem. Então, na biologia, na questão de identidade, a pessoa ou nasce no sexo masculino ou feminino. Ao decorrer da história da pessoa, dependendo das consequências do que ela viva, pode levar ela a uma crise de identidade e se encontrar numa possivelmente homossexualidade ou transexualidade. Ou a pessoa tem aquela disforia de gênero, que é você se olhar para o espelho sendo do estado biológico masculino e se entendendo no feminino, né? É você olhar e negar quem você nasceu do estado biológico. Entendi. Então tem essas questões aí que, para mim, é uma construção. Entendi. E só recapitulando, você falou ali um pouquinho, né, do momento ali, até você citou que você foi o primeiro, né? Então, da minha família eu fui o primeiro a se assumir, assim, teve outras pessoas. Hoje eu tenho alguns primos que vivem homossexualidade. Entendi. E só relembrando, quando foi que você realmente assumiu? Foi em 2008. E como que... 2007, 2008. Entendi, 2007. Você tinha quantos anos? Falando? 17 para 18. 17 para 18 anos. É uma idade já um pouco mais difícil. Você tá... Eu acho que é uma idade ali entre seus... Vamos colocar ali seus 15, 16, até seus 20 e poucos anos, 22 anos ali, você está ainda, né? Normal, né? Porque, na verdade, assim, tudo começou ali há uns 10 anos, né? Que geralmente é onde acontece muito. Porque, assim, hoje eu estudo a questão da sexualidade, para o pessoal entender um pouco. Por questões da minha vida que eu já falei, abuso, rejeição, bullying, questão de paternidade, hoje estudando e relatando história de outras pessoas que entram em contato comigo nas redes sociais, muitos rapazes se identificam com a minha história. Por quê? Porque a maioria passou por isso e se encontraram na homossexualidade. Então são gatilhos que podem levar alguém a ter crise na questão sexual ou na sua própria identidade em si. Então, eu vivi tudo isso, mas eu nunca fui assim da igreja, né? Minha família crê em Deus, mas não é o cristão praticante, né? De frequentar a igreja. E tudo começou comigo em 2010, quando eu saí de casa. Meus pais não aceitavam muito, mas me amavam, então tinha aquela crise dentro de casa, né? E por ter 21 anos, eu tive a oportunidade de vir para Vinhedo, São Paulo. E aí foi o momento que eu saí de casa e vim viver minha vida que eu queria, viver o mundo, né? Viver minha independência, enfim. Só que foi em 2010, quando eu cheguei aqui em Vinhedo, São Paulo, que uma mulher na rua olhou para mim e disse assim: enquanto você não viver o chamado que você tem, nada vai dar certo na sua vida. Eu era um homossexual que se montava como drag queen, não frequentava igreja, não tinha conhecimento da palavra, e simplesmente uma mulher na rua olha para mim e diz que eu tinha esse chamado, né? E, beleza, recebi a palavra lá. 2011, quando eu mudei para Campinas, eu tive um sonho, que eu via um homem de veste branca. Eu estava em cima de um muro, vendo esse homem que tinha barbas e cabelos grandes, né, que era Jesus, no caso. E ele fazia um olhar para mim como se ele dissesse assim: segue-me.
E eu acordei simplesmente tendo uma visão com Jesus numa madrugada aleatória, né? Sem frequentar a igreja. E até me questionei, nossa, eu sonhei com Jesus, do nada. E beleza. E nessa construção eu fazia shows de drag queen, parei de fazer show, comecei a viver uma vida como homossexual mesmo, trabalhei em grandes salões de beleza, sempre trabalhei com a área de maquiagem, cabeleireiro. Só que foi em 2018 que eu simplesmente passei por tantas questões que trouxe problemas na minha vida, né? E eu me encontrei em casa tão angustiado que eu falei para Deus que eu estava cansado da minha vida e que ia entregar minha vida para Ele. E foi aí que eu senti o meu corpo esquentado dos pés à cabeça e formigado dos pés à cabeça. E aí houve o batismo com o Espírito Santo em casa e simplesmente apaguei. Mas quando foi no dia seguinte, eu senti uma paz, uma alegria, o mundo estava mais claro, a depressão que eu tinha sumiu, o vazio que eu tinha sumiu. E de uma forma progressiva, eu não conseguia mais estar nas baladas, bebendo, ou estar com os amigos naquele momento de farra. E para mim, viver como homossexual nunca foi um problema. Só que depois dessa experiência, sem eu ter conhecimento da palavra e sem frequentar a igreja, eu escutei Deus falar comigo de uma forma audível. Houve um momento que lá em 2018 para 2019, que foi o tempo que eu me batizei mesmo, eu estava com um companheiro, que eu tinha um relacionamento na época, e nesse processo, depois dessa experiência, eu escutei uma voz dizendo assim para mim, o que você está fazendo aí? Enquanto eu não saí da casa dele, eu não tive paz. Quando eu voltei para Campinas e fui num ambiente gay, eu escutei essa mesma voz dizendo assim, sai daí agora. Enquanto eu não saí de lá, eu não tive paz. E foi aí que em casa eu escutei Deus falar comigo assim no meu coração, dizer, você precisa tomar uma decisão se quiser caminhar comigo. E foi aí que eu entendi que a vida que eu tinha não era o que Deus queria para mim, Deus tinha algo novo para mim. E também entendi as consequências de viver a homossexualidade, né? Porque hoje a maioria dos meus amigos que são velhos ali, eles acabam sofrendo muito por depressão, crise de ansiedade, rejeição, coisas que a gente pode falar um pouquinho depois. Então o Espírito Santo ele fez me reconhecer tudo isso. E nesse processo eu tomei a decisão. Abandonei a vida que eu tinha e queria viver uma vida para Jesus e levar o evangelho às pessoas. Porque o Deus que trouxe transformação no meu coração, eu preciso levar os meus amigos, porque muitos hoje estão se destruindo nas drogas, na prostituição, com depressão, e infelizmente alguns até tentam tirar sua própria vida também. E com isso é a minha história, entro na igreja, vivo uma história de chamada, atualmente curso teologia, estou no 3º para o 4º ano, estudo a área da sexualidade, prego sobre a cosmovisão cristã, da forma que Deus espera que a gente viva esse contexto da sexualidade, e é o chamado que eu estou vivendo hoje, né? Levar esperança para muitos e explicar o processo de renúncia para alguém que se encontra na homossexualidade, de fazer eles entender que Deus ama a vida deles, mas que eles precisam tomar uma decisão ao caminhar com Cristo, né? Então, hoje esse é o meu chamado, hoje esse é o meu ministério, e estou até escrevendo um livro também, que acredito que até ano que vem eu devo estar lançando. Se chama Um Chamado na Contramão do Mundo. Olha só, que legal, muito bom. Porque da forma que Deus me tirou, ele literalmente me tirou de caminhos totalmente contrários, né? Homossexualidade, balada de noite, igreja, pregar evangelho, santidade e pregar o nome de Jesus, né? São caminhos bem diferentes. E inclusive, quando você for lançar o livro, fica o convite aí para, né, quando tiver certo ele já, né, vir para cá para apresentar aqui pra gente, né, Marcelo? É uma oportunidade aí, né, pra gente... Sim, fica o convite. É um canal aí, fica esse convite. A questão ali da rejeição. Eu acho que as pessoas que tomam a decisão, porque pelo que a gente vê, é uma decisão, né, que a pessoa toma. Porque assim, o que eu tento pregar para eles é o seguinte, o evangelho, ele tem uma cosmovisão, uma direção de visão que você tem que seguir, de vida, né, de vida cristã. Então, o que está atribuído a um cara hétero, e você casado, tem a sua esposa, o mesmo princípio de renúncia que você precisa viver para seguir Jesus, o homossexual também tem que viver. Não é pessoal. Só que muitos falam, mas o heterossexual pode casar e ser feliz, sendo que isso não é uma regra. Hoje na igreja a gente vê muitas pessoas que têm 50 anos que nunca casaram. Então renunciando à área sexual e buscando a santidade, né? Então o casamento na fé, ele tem um propósito. Ele não é um sentimento, ele não é um órgão. Ele envolve muito mais elementos do que propriamente um desejo. Então ali
Tanto em Gênesis 1:28, quando Deus abençoa a sexualidade, mas ela é proveniente de um mandamento, procriação. E aí já vai estabelecendo o contexto da família. E Jesus reafirma isso em Mateus 19. Quando o homem deixará o pai e mãe, se unirá uma só carne a sua esposa, e ambos serão um. Né? Então Jesus ele reafirma aonde que a sexualidade tem que ser vivida. Então envolve uma responsabilidade. Então existe um propósito e um contexto para você viver a sexualidade na vontade de Deus. Caso isso não aconteça de casar, você, como qualquer um, vai precisar buscar nos seus passos, no seu processo, renunciar ao desejo da carne e buscar a santidade, né? Então, é mais ou menos nessa visão que o Evangelho traz como direção. Sim. E ali, naquele momento que, até voltando ali um Sim. pouco na sua história, quando você tem ali, você chega... Sim. Para quem foi a primeira pessoa que você lembra? Quem foi a primeira pessoa da família que você chegou e falou? Contou? Da minha família? É. Ou eles descobriram? A minha irmã, né? Sua irmã. Falei para ela que eu tinha tido uma experiência com Jesus. Né? Ah, com Jesus. Mas quando, eu falo da de questão, assumir, né? De assumir. Não, na verdade foi assim. Eu fui para uma balada, escondido, né? Que nem adolescente ali que quer ir a primeira vez pro mundo, assim. E eu tive a infelicidade de ver alguém que conhece minha família, me viu entrar na balada e contou para meus pais. Aí no dia seguinte, de cara, eu já tinha que falar pro meu pai, que ele me perguntou o que eu estava fazendo lá. Aí eu lembro que eu passei 1 hora do lado dele me questionando e veio uma voz, um pensamento assim na minha cabeça dizendo assim, acho que é isso mesmo, né? Sou homossexual. Foi o que eu repeti. Mas ali naquela balada não tinha acontecido nada, só foi para aproveitar. Fui para conhecer. Para conhecer um local. Sim. E dali em diante você realmente vestiu a questão de, eu sou realmente, assumiu pro seu pai falando, eu sou homossexual. Não tinha nem provado... já tinha acontecido abusos, né? Ah, sim, é verdade. E já tive experiências sexuais depois dos 17 para 18 também. Entendi. Mas é que eu fui encurralado um pouco contra a parede, né? Porque o que você foi fazer lá? E a pressão ali, o calor do momento. E assim, eu quase que pedia socorro dos meus 10 anos aos 17. Só que infelizmente meu pai não foi tão presente, ou nunca teve esse hábito da gente se conversar, dele me entender alguma coisa sobre mim, né? Mas aí a hora que você fala isso, aí ele... eu tenho até medo de falar, porque eu achava que ele ia brigar ou coisa do tipo, mas até que quando ele descobriu, até que ele foi um pouco mais ponderado. Foi um pouco diferente do que eu tinha como... Né? Que você imaginava que poderia acontecer. Mas irmão, ele já imaginava, talvez? Por acho isso que não. Meu irmão, nunca a gente teve tanto relacionamento, porque ele vivia mais a vida dele, então tinha mais a minha mãe ali presente em casa, e eu cresci um pouco mais isolado dentro de casa, né? Entendi. Só assistindo televisão ali. Entendi. Então, foi nesse... E o que a sociedade, a gente ouve muito, né? O pessoal falando aí. Sim. Uma frase aí, né? Que o pessoal usa muito. E se perguntam, né? Muito. Sim. Existe ex-gay? Então, é um termo assim hoje, os dias de hoje, bem pejorativo, né? Porque o pessoal fala, não existe ex-gay. Porque assim, o meio do humor usa muito isso como escárnio, né? Uhum. Debocha o gay ali que ficou homem lá, né? E depois desmunheca lá, né? Sou ex-gay, né? Então o povo acaba não acreditando, porque assim, você que também vai estar acompanhando isso, você pode analisar com poucos daqueles que se posicionam em renunciar à homossexualidade e pregar mudança. É porque a gente é muito perseguido, muito confrontado nas redes sociais. Então, assim, hoje são poucas as pessoas que têm coragem de expressar esse testemunho, de ter um posicionamento público, porque as pessoas são um pouco intolerantes nesse sentido. Porque tem pessoas que não acreditam, a maioria. Muitos acham que a pessoa está se enganando na religião. Outros, às vezes, até dentro da igreja, não acreditam que existe mudança. Já ouvi ocasiões até de pastores dizer que não acreditam. E aí eu me questionei. Eu falei, mas... Bom, pelo menos, se eu sou um pastor e não acredito na mudança de alguém que é homossexual, estou excluindo a Bíblia e o poder de Deus, né? Afinal, existe algo impossível para Deus? Não. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, ali na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo afirma, porque a lei traz qualificações de pecado, como idólatras, adúlteros e efeminados no grego, como acernocoitai, malacói, ativos e passivos. Então, o que a Bíblia trata como pecado é o ato sexual. Não é trejeitos ou até você sentir atração.
ser tentado não é um pecado. O que é pecado é ceder à tentação, né? Então, a própria palavra de Deus afirma que houve pessoas mudadas pela graça de Deus na cidade de Corinto. Então, se houve pessoa que foi adúltero, deixou de ser adúltero, idólatra, deixou de ser idólatra, automaticamente você vai entender que houve pessoas que deixaram de ser efeminadas, ou seja, homossexuais. Então, houve mudança de vida. Então, a palavra afirma isso. Então, há uma dificuldade nesse sentido, porque quando eu afirmo que eu sou um ex-gay, eu estou lidando com a cultura que trata isso com escárnio, né? Pejorativo mesmo. E a falta do posicionamento, da coragem de muitos, e eu entendo às vezes quando alguém não quer falar ou se posicionar, é essa perseguição. As pessoas um pouco se afastar da pessoa, não acreditar, e a pessoa fica meio ali. Então a pessoa acaba passando por vários processos difíceis, tanto na sociedade, às vezes na igreja também. Entendi. E até nessa questão ali, você falou da igreja. Você falou que no período da sua conversão ali, acho que a primeira pessoa que você contou foi para sua irmã. Foi. Né? E como que foi o aceite da sua irmã, da sua família e dos amigos, até porque você falou que você foi drag queen. Sim. Até em off você falou que acho que foi rainha, né? É isso, rainha, né? Da parada LGBT. Daqui do estado de São Paulo? E o mais interessante é que assim, no dia do meu batismo, que representa o quê? Uma confissão pública de Cristo, arrependimento do pecado e uma vida separada para Deus, que é uma confissão de fé pública, foi o dia do orgulho de Campinas, né? Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que a gente deve andar na contramão do mundo. Então, o meu posicionamento de testemunho é o quê? Que eu vivi como homossexual, tive experiências de receber uma palavra que eu tenho chamado, tive visão de Deus, de Jesus olhando para mim, me chamando, tive o batismo com o Espírito Santo e a minha experiência estudando hoje teologia me fez lembrar de John Wesley, que ele vinha com o movimento de santidade ali nos Estados Unidos. E ele alega com o seu termo coração aquecido, no momento que ele nasceu de novo como uma nova criatura, ele ouve ali o batismo com o Espírito Santo, ele alega que o corpo dele estava formigando e em chamas quando ele viu uma passagem de Martinho Lutero. Quando eu vi aquilo, eu fiquei espantado, porque foi muito similar com a experiência que eu tive. E quando eu vim descobrir dentro da igreja, e tinha outras pessoas também que viviam esse batismo, né? Então, para mim, que não frequentava a igreja, não tinha conhecimento da palavra, e comecei a ter experiências espirituais de escutar a voz de Deus e ter visão com Jesus, eu fiquei assim de boca aberta. Eu falei, não, realmente Deus, porque ninguém me induziu, não existe essa questão de lavagem cerebral ou qualquer outra coisa. Eu tive uma experiência com Jesus e o Espírito Santo de Deus me convenceu a renunciar à homossexualidade. Então, um posicionamento meu. A igreja, irmão da igreja, pastor, irmão, missionário, ninguém falou comigo que eu tinha que mudar. Mas foi a minha experiência com Jesus e viver um chamado que era necessário renunciar à homossexualidade, porque não era algo que Deus aprovava na minha vida. E Deus tinha um projeto de família na minha vida, que aí já na visão heteronormativa, que é um homem estar junto com uma mulher, né? Sexo oposto. Então hoje ainda estou orando para conhecer a Rebeca, né? Tá certo. Mas estou nesse propósito. Hoje eu quero casar, quero ter filhos, para a glória de Deus. Legal. Então, assim, a minha experiência foi essa. Então eu trago esse posicionamento, porque é um assunto polêmico. Nem todo mundo gosta de entrar muito no assunto, porque gera muita divergência de opiniões, né? Mas Deus me chamou com esse propósito, né? De pregar sobre isso, trazer entendimento sobre isso e ajudar outros também que estão passando pelo mesmo processo. E você acha que dentro da igreja, quando você dá uma entrevista assim, tudo, e as pessoas começam a conhecer você um pouco mais, o pessoal olha assim, meio torto pra você, o que você acha? Olha, eu particularmente nunca prestei atenção. Se alguém olhou... Tá certo. Mas é algo que eu prego, eu falo assim, que tem muita gente que se incomoda com isso. Eu falei, gente, se vocês vão para a igreja, não se importa se alguém olhar torto para você, ou meio dos pés à cabeça. Você vai para a igreja para cultuar a Deus, se alimentar da palavra de Deus. Fala com quem quer falar com você, e quem não fala, ore e abençoe aquela vida. Porque se a gente for olhar para isso, a gente não entra em lugar nenhum, né? Exatamente, é isso mesmo. Você, independente do jeito que você veste... Exatamente. É assim mesmo. E você, quando você tem essa
conversão. O pessoal, seus amigos, tudo ali, o pessoal continuou entrando em contato, falando assim, pô, o que aconteceu? Você é louco? Teve alguma coisa assim? Sim, já continuaram mandando alguém já te encontrou em algum lugar e fez alguma proposta para sair com na verdade, assim, aconteceu uma mescla de situações. No dia do meu batismo, essas que eu falei. No dia do meu batismo, já recebi um direct quando eu postei lá, né, que eu tenho batizado, já de um amigo meu falando assim, e aí, irmão, vai virar hétero agora? Vai casar com mulher? De cara, né? E foi um processo que Deus fez, porque quando eu me batizei, eu não me via com mulher, por exemplo. Mas depois do meu batismo, depois de 6 meses ali, Deus usou uma mulher de Deus lá em Natal, Rio Grande do Norte, que orou por mim, e ela falou de algo que só eu sabia da minha vida, Deus usou ela para dizer que Deus tinha um projeto de família na minha vida também. Foi quando eu tive alguns sonhos também, com a criança no braço, junto com a mulher. E nesse processo, Deus foi colocando o desejo no meu coração por mulher e para constituir família. Então, houve situações que eu comecei a ter atração por mulheres e Deus trabalhou isso comigo. Então, hoje eu tenho essa vontade e Deus modificou tudo aí, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser igual. Né? Cada um é cada um. Mas foi dessa forma. Mas você tem falado mais o que eu acho que me perdi só no finalzinho. Eu tinha falado também da questão ali, se o pessoal, né, acabou... Teve preconceito, né? Então, assim, quando eu me posicionei com o meu testemunho, eu recebi muitos ataques nas redes sociais, porque... Recebe até hoje? Diminuiu bastante. Eu acho que quando no início ali, vem mesmo. Então, muitos colegas de trabalho, amigos que eu tinha como amizade mesmo, pessoas que eu achava que talvez estariam junto comigo ali apoiando, apoiaram, se afastaram. E pessoas que eu pensei que eu nunca achei que estariam ali do meu lado, mandou mensagem achando bacana a minha mudança, pediram até oração para eles, crendo que eles também poderiam mudar um dia também. Legal. Então, assim, foi uma mescla de sentimentos ali. Mas houve muitos ataques ofensivos, né? E foi um processo bem difícil. Ameaças, não. Ameaça não, mas muito ataque afrontoso, né? Assim, para denegrir mesmo, para me denegrir, né? Sei lá, é desnecessário, né? Acho que tem coisa que, igual eu falei no início, né? A pessoa não concorda, não quer dizer que você... É porque, assim, a sociedade não está pronta, não sei se está pronta ou não quer. Porque, na verdade, eu não coloco essa minha mudança como uma cura religiosa, de cura gay, essas coisas assim, sabe? Não existe isso. O que existe é o ato do convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa. No meu caso, foi com aquilo que Deus não aprovava, que é a homossexualidade, no contexto de ato sexual. Tem muitos que vão se converter, não vão casar com mulher, vão ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nascidos de novo, sendo uma nova criatura, que vão seguir uma vida de celibato, vão casar e vão viver uma vida de celibato e vão viver uma vida para a glória de Deus, né? Então, existe mudança de pessoas que quiseram deixar de ser homossexual. Mas eu coloco caso também não religioso. Já vi muitos casos de homens que viveram a homossexualidade e, num dado momento, cansaram de viver a homossexualidade, buscaram uma mulher e casaram, e isso virou uma coisa do passado, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, nem todo homossexual é feliz vivendo como homossexual. A maioria sofre, a maioria busca um relacionamento que nunca acha, fica se relacionando com um monte de pessoas diferentes, tem que ir para a balada, tem que beber, tem que se drogar e acaba vivendo um estado de buraco no coração que só Jesus pode preencher. Então, já vi, sim, histórias de pessoas que viveram a homossexualidade e num dado momento entenderam que aquele estilo de vida não seria bom para eles. E optaram em mudar de vida. Como falei, há alguns de casos religiosos e outros não. Então, é uma coisa normal. Só não é tão falado, infelizmente, porque nem todo mundo dá a cara a tapa, né? De sofrer retaliações das redes sociais por causa disso. Uma questão que está aí na moda, vamos dizer, se é que a gente pode dizer assim, que eu achei assim, um absurdo. A questão há um tempo atrás aí, o presidente da República, ele participou de um ato junto com junto com uma pessoa, um candidato. A gente não pode falar muito porque está no segundo turno lá e aí pode ser cancelado. Mas a questão eles participaram de um ato
Sim. onde ocorreu ali a linguagem neutra. Sim. Né? Isso, para quem serviu o quartel igual eu, achei um desrespeito com... Né? Até depois fiquei sabendo que não poderia, né, ter feito aquilo, mas também não aconteceu nada. Né? Uhum. E eu não estou nem culpando o presidente. Sim, né? Mas ele estava ali, eu acho que deveria, do meu ponto de vista, ele deveria ter falado alguma coisa, porque foi um desrespeito com a nação. Mas esse é o ponto de vista do Flávio, opinião do Flávio. Agora, o que você acha sobre a linguagem neutra? Não, a linguagem neutra é uma necessidade de um público de uma autoafirmação para ele se sentir aceito da forma que eles querem. Sendo que isso é um assassinato da língua portuguesa. Uhum. Porque quando você fala todos, você já faz uma redundância ali. Já tem todas no sentido feminino, plural, como masculino ou da forma que você se sente. Então, não preciso dizer todes. É você pegar uma roupa e amassar ela assim, para poder pegar a língua portuguesa e fazer assim, todes, para poder dizer que está incluindo todo mundo, né? Então, eu acho que isso aí é muito surreal para um governo, para um político apoiar essa ideia, porque ele está fazendo um desserviço à própria língua portuguesa, à própria cultura brasileira, né? Então, é nada mais, nada menos querendo apoiar um movimento, um público, talvez angaria voto, né? Ou coisa do tipo. Eu até ouvi, já conheço, né? Pessoas, a gente tem contato com pessoas que são homossexuais e elas mesmas não apoiam. Então, mas assim, aí vai. Claro, eu vou dizer uma coisa que acho que é até meio polêmica, assim. Existem homossexuais e homossexuais. Tenho amigos que são gente boíssima, então a questão não é ser homossexual, é a questão do caráter. Tem muitos amigos que trabalham, são pessoas honradas, né, vivem uma vida ali correta. Mas a maioria ali do público das noites ali é muito envolvido com prostituição, drogas, balada, bebida, né? Só que o próprio meio gay é o meio mais preconceituoso e dividido. Se você não tiver os 3 atributos, que é a beleza, dinheiro e sexo, você já é meio que excluído. Não é tão diferente do hétero também, só que é muito mais forte isso no meio gay, né? Então, os próprios homossexuais são divididos. No meu tempo, eu não sei como é que tá a linguagem hoje, mas no meu tempo tinha o público das POC, que eram os homossexuais mais meio... como era a palavra que os meninos diziam? Meio diferente, meio mulher, meio homem, sabe? Tem um nomezinho que eu não estou lembrando agora. É POC? Era mais fashionista, assim, coisa meio exótico, né? Coisa mais exótica. Um pouco andrógeno, assim. Uhum. Aí tinha também os ursinhos, que eram os mais gordinhos ali, né? Peludinho. Aí tinha as Barbie de The Week, que era os homossexuais mais bonitão, que faz academia, corpão lá, carão e tal. E existe vários assim, né? E entre eles não se aceitam. Porque um acha que exclui o outro pelo fato de outro ser mais bonito que o outro ou porque o outro não quer ficar com o outro. Geralmente o gay mais bonito lá, que é visto como Barbie, o exótico ou o peludinho lá, o mais gordinho, quer ficar com esses mais bonitos, só que os mais bonitos só querem ficar com os bonitos. Entendi. Então, os que não têm beleza ou não se preocupam em buscar beleza, critica eles, né? Então, vira um negócio em cadeia ali, que o negócio é muita divisão, né? Briga? Olha, briga na questão de relacionamento. Por exemplo, eu vivi homossexualidade, mas uma das coisas que eu tinha mais pavor na minha vida era de escândalo. Então, eu já vi situações de amigos meus que são homossexuais que o namorado tinha uma dependência emocional tão grande nele que se ele não fosse ver ele lá ou soubesse que estava com outro, ia bater lá na casa dele, fazer um barraco na frente da casa, no meio da rua, na frente de todo mundo. Aí é normal Não vai da pessoa, mas eu digo que era uma das coisas que particularmente eu morria de medo, porque eu não gosto de escândalo, essas coisas assim, né? É igual o homem com, né, normalmente. Também, né, pode ver uma mulher atrair uma mulher, ou vice-versa. Normal. Então eu vi situações assim também. Entendi. E a questão aí também, que a gente tem visto muito,
a questão da... Até acho que deu uma parada, pelo menos eu não escuto falar tanto, Sim. mas teve um tempo atrás aí aquela questão das cartilhas, né? Sim. Dentro de escolas. Qual que é a sua opinião sobre esse detalhe? Na verdade, assim, o movimento LGBT hoje ele virou uma comunidade, né? Eu diria que quase parecido com uma religião também, porque você precisa se converter aos ideais deles, né? Então, se você não apoia a cartilha, você não é aceito, ou não vão dar muita atenção para você. Então, você tem que apoiar a causa. Então, eu vejo que eles entraram muito forte nas escolas. A maioria dos professores ali tem uma ideologia um pouco mais esquerda, né? E muitos hoje estão querendo introduzir nas escolas um ensino, um viés ali para as crianças em relação até à questão da ideologia de gênero, né? Olhar para uma criança e dizer, olha, se você se sente uma mulher, você pode ser uma mulher, tá? Então eles querem trazer todo esse movimento. E hoje realmente é o que eu prego para muitos pais. A dificuldade para os pais dessa geração é o quê? Você vai colocar um filho seu de 8 anos ali na escola, ou até mais cedo, e aí dentro da escola vai vir muitos jovens, às vezes com um pouquinho mais de idade, que vão fazer uma pressão social ali com uma criança e dizer assim, qual é a sua sexualidade? O que você é? Eu sou homem e gosto de mulher, mas como que você vai saber se você não gosta de outro homem se você não experimentar? Então eles meio que forçam a barra para a criança viver a fluidez da sexualidade de uma forma muito precoce. Por isso que muitos jovens hoje acabam se entendendo homossexual porque a primeira experiência foi com alguém do mesmo sexo. E acabando reagindo ou gostando, digamos assim, tendo uma sensação de prazer, acaba se entendendo, então acho que se eu sentir prazer e reagir, então acho que eu sou homossexual, então acaba ferindo ali a identidade da criança que deveria ter buscado ou vivido a sua heterossexualidade da forma cultural, né, que para nós cristãos buscamos na lei judaica cristã, que é o relacionamento monogâmico, né? Sim. Antes de fazer algumas perguntas aqui, Sim. a gente anunciou, né, nas redes sociais que a gente receberia você aí. Então, antes de fazer as perguntas aqui de algumas pessoas que enviaram aí, Sim. Você falou que recebeu já algumas pessoal, né? Acho que xingando tudo nas redes sociais, mas quando você era drag, quando você era homossexual, você chegou a ser agredido em algum local? Agredido não. Por hétero? Não. Não. Mas mas os héteros... Na verdade, eu nunca tive problema com alguém que fosse heterossexual, por exemplo. Na verdade, é uma coisa engraçada. Eu acabei sofrendo mais preconceito em sair da homossexualidade do que viver. Então, os próprios homossexuais ou muitas pessoas da sociedade mesmo fizeram uma cara de indiferença para mim quando eu me converti e renunciei à homossexualidade, né? Então, é engraçado. Deixando de ser homossexual ou renunciando, né? Eu sofri mais preconceito do que assumir. Entendi. E o que você acha dessas pessoas que são agredidas aí, os homossexuais que são... Não, eu não vou descartar que não exista a homofobia, né? Sim. Que é a fobia de você não aceitar a condição da pessoa, seja você homossexual, negro, qualquer outra coisa. Mas eu acho que no Brasil é muito bem aceitável nos dias de hoje. Não vou dizer que ainda não existe algumas situações. Mas hoje você tem carnaval, você tem festas LGBT, pulpares, festas grandes. Hoje, na maioria das empresas, tem um movimento grande de homossexuais, sendo diretores, ou chefes, ou professores, ou qualquer outra coisa. Então, comparado a outros países, para mim, o Brasil é um país que aceita bem. Dá para se ter uma boa convivência sendo homossexual ainda. Dependendo ainda de onde você mora e da questão cultural ali do Brasil, né? Sim. Existe a homofobia, né? A homofobia existe, mas realmente, pelo que você quis dizer, então, que você tem notado é que tem diminuído, é isso? Sim. Pelo fato de ter crescido... Porque na verdade, assim, os números, a gente não sabe direito como que é feito esses números das mortes, né, que acontece de LGBTs, mas, por exemplo, no meio da prostituição, tem muitos que vendem o próprio corpo,
vende o próprio corpo para colocar os peitos ali, né? Às vezes, quando criança, ou 13, 14 anos, já querem transicionar. Muitos acabam buscando as cafetinas lá para poder colocar o peito. Então, elas acabam vivendo a prostituição e tendo que pagar um valor alto para a pessoa que deu dinheiro para poder transicionar, né? E muitos acabam na prostituição usando muita droga e se relacionando com todo tipo de gente. E vivendo situações até de humilhação também. Então, tem muitos que acabam morrendo não por homofobia de um heterossexual, mas drogas demais, bebida demais, misturando com remédio, antidepressivo. Eu tive um amigo que tirou a própria vida num quarto com menos de 30 anos. E não foi nenhum heterossexual. Foi as consequências das escolhas dele, né? Então, se um homossexual de repente é atropelado na rua por um acidente, não foi homofobia, foi uma questão de uma situação que foi uma situação triste, mas tipo assim, não dá para você dizer que todo homossexual que chega lá no necrotério vai dizer que foi homofobia, né? Então, o que eu estou querendo explicar é isso. Sim. Existe homofobia, mas não é da forma generalizada que é feita hoje, porque o movimento usa muito para poder emplacar o ativismo deles, né? Aí eu falo que é uma diferença de você ser homossexual e ser ativista. Entendi. Tá certo. Uma outra questão aqui, você começou a falar sobre... Aí me veio outra, antes de entrar nas perguntas aqui. Você falou sobre... Aí você falou de questão financeira, tudo. Sim. Você, para ser rainha lá da parada, e quando você era drag... em média, quanto que você ganhava, se você puder abrir para falar sobre isso, e se ganhava bem? Essa é a pergunta aí. Olha, ganhar bem não. Deve ganhar mais ou menos quem é mais famosa, assim, né? Trabalha nos grandes palcos ali, que existe em São Paulo. Mas a maioria, na verdade, faz até de graça, assim. Porque você rainha, ganhou alguma coisa? Você ganhou só uma faixa na época. Dinheiro, não? Um palco assim, mas dinheiro. Só business, né? Entendi. Então, assim, não ganha muito bem, não. Entendi. A maioria eu fazia por hobby, eu nunca ganhei dinheiro como drag. Entendi. Eu gostava porque eu fazia show, dublava, postava os vídeos, o pessoal elogiava. Então, era uma forma de eu me sentir adorado, buscado, as pessoas aplaudiam, uma forma de se sentir aceito, né? E é uma coisa até engraçada, porque muitos atacam assim, você agora se converteu, tem que ser heteronormativo para poder agradar a igreja, os irmãos da igreja, né? Você tem que se moldar à igreja para poder ser aceito. Mas aí é uma incoerência, porque para eu entrar no meio gay também, para estar no círculo social homossexual ali também, eu preciso me moldar a estar do jeito que eles querem também para você ser aceito. Então, aonde você estiver e decidir viver, você vai ter que se moldar àquele público, né? Só que no meu caso, se vestir, eu antes de me assumir ali com meus 14 anos, eu fazia curso na Microlins de web designer. Eu já me vestia todo social, eu gostava. Colocava as calças sociais, cinto ali, todo ensacado. Aí tinha uma irmã que morava perto da minha casa e dizia assim, se converteu? Eu falei, não, é que eu vou fazer curso. Aí eu olhava para ela, sei, Jesus tem obra na tua vida, viu? Já tinha gente de crente, né? Digamos assim. Já saía já todo... Então, quando eu me converti, Jesus ele foi resgatando, assim, coisas que eu tinha deixado para trás, né? Quando eu ganhei um blazer de um irmão, desse aqui, eu coloquei no espelho e comecei a rir. Tipo assim, eu não me via vestido de blazer. Só que hoje é uma das coisas que eu mais gosto. Roupa social, porque me fez lembrar que eu já me vesti assim lá atrás, né? E é legal, então, legal, né? Se vestir bem. Eu gosto. É legal. Mas é muito bom. E agora sim, vamos às perguntas aqui. Vamos agradecer aí todo mundo que participou. A gente selecionou aqui 3 perguntas, tá? Sim. Então, a pergunta primeiramente da Selma. Pelo fato de ter deixado as práticas homossexuais, a atração pelo mesmo sexo deixou de existir ou ela é controlada? Olha, isso dá um bom debate também, mas eu quero trazer até uma visão eu concordo com o que ele fala do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, Deus é soberano, então Deus ele pode tirar o desejo de alguém que seja homossexual a ponto dele não sentir mais atração. Deus é soberano, pode todas as coisas, nada é impossível para ele. Só que não quer dizer que isso vai ser uma regra para as demais pessoas, né? Todo mundo vai ter que buscar renunciar, saber lidar com
os impulsos do próprio corpo. Então, assim, eu acredito que Deus pode tirar. Só que no meu caso, como que eu posso dizer isso? Eu não sinto mais vontade de querer me relacionar com um homem. Depois do meu processo, da minha experiência com Jesus, hoje eu não consigo mais me ver me relacionando. Que foi até uma das coisas lá que quando Deus falou comigo, quando eu estava com um companheiro lá, hoje eu não consigo mais, ainda que eu quisesse. Isso não quer dizer que eu não possa ser tentado. Alguém pode dar em cima de mim, alguma pressão ali no momento de carência. Pode acontecer. Só que hoje eu tenho uma convicção de fé. Que isso desagrada a Deus, não é a vontade de Deus para mim. E, por outro lado, eu sou uma pessoa que eu sou racional. Então, por que uma das coisas que eu mais glorifico a Deus todos os dias de ter me tirado da homossexualidade, o que é? É porque a maioria dos homossexuais vive um estágio de como é que eu posso dizer isso? De felicidade, da beleza do corpo, da ostentação, das festas, da balada, né? do gozo, da alegria, né? de estar fazendo as obras da carne ali. Só que a longo prazo, o próprio homossexual, ele exclui o homossexual mais velho, que de uma forma pejorativa, que eles mesmos falam, que trata como o termo maricona, que é o gay velho que banca, né? Então, a maioria dos homossexuais que são velhos, para eles poderem se relacionar com os rapazes mais novos, eles têm que bancar os mais novos. E muitas vezes esses rapazes mais novos maltrata e extorque esses mais velhos. Se não pagarem ou fizer o que eles querem, cai fora. E muitos acabam ficando, se não tem condição financeira, sozinho, em depressão, solidão dentro de casa, criando 5 cachorros. E os homossexuais não querem saber de quem é velho, né? Ou acaba procurando ficar com qualquer um para poder saciar ali um momento de carência. Então eu tenho consciência do que seria o meu futuro na homossexualidade. Então hoje eu consigo olhar tranquilamente outro rapaz a ponto de não sentir atração ou de entender que eu não quero mais aquilo e que hoje realmente o meu foco é conhecer uma mulher, casar e ter filhos. Então, por outro lado, na homossexualidade tem um relacionamento ativo e passivo. Né? E isso para mim já é passado. Então hoje eu tenho um relacionamento ativo. Então, se eu posso ter um relacionamento ativo, por que eu vou ter com um homem se eu não posso ter com uma mulher? Porque, particularmente, eu não quero isso para mim mais não. Então, assim, eu me sinto muito bem resolvido porque hoje eu quero ter só esse relacionamento ativo. Então, assim, são pontos que eu me encontro bem em não querer me relacionar com o homem, porque eu não quero mais me sujeitar a coisas que, para mim, hoje não faz mais sentido, né? Entendi. Então é mais ou menos isso. Então isso é cada um. Tem alguns que ainda tem atração, que renuncia. Alguns até que sofrem um pouco, porque tem o sentimento, tem a questão do que viveu, tem o processo da pessoa. Então cada um é de uma forma diferente da forma se ainda tem ou não atração. Então acredito que Deus tira. Mas acredito que a maioria vai precisar saber lidar com esse próprio desejo. Entendi. E aí um ponto bem interessante. Que a questão do desejo sexual é você atribuir a quem você vai prestar culto, a quem você vai decidir amar mais. Ou ao desejo sexual, seu próprio corpo, ou ao corpo do cônjuge, ou eu vou priorizar Jesus e colocar ele em primeiro lugar. O meu amor, a minha dedicação e o meu prestar culto vai ser a Cristo. Então, amando mais a Cristo, o Espírito Santo ele nos dá domínio próprio. Então, muitos acabam conseguindo viver sem os desejos e vivendo uma vida de liberdade também. Né? Tá certo. Pergunta agora da Marcela. Obrigado, viu, Marcela, por ter enviado aí sua pergunta. Qual foi a percepção sua aí de como a sociedade tratava quando era drag e como a sociedade passou a tratar quando deixou de ser, né? Praticamente a gente já citou aí, né? Um pouco aí de que realmente... porque na verdade, assim, muitos têm a expectativa que eu caia, ou que eu volte atrás, ou que eu me arrependi. Você acha que tem torcida para isso? Se tem. Os meus colegas aí, que a gente fica sabendo, a maioria, quero ver daqui a alguns anos se ele vai estar firme com a fé dele. Porque a maioria acaba retrocedendo mesmo, né? Só que muitos acabam torcendo para eu dar esse escândalo e voltar atrás. Só que eles não sabem que eu me sinto muito bem resolvido nessa questão. E meu foco hoje realmente é conhecer uma mulher e constituir família. Meu sonho hoje é ser pai, né? Então hoje eu tenho esse foco. E por consequência de saber o que vai ser a minha vida lá no futuro vivendo no mundo gay, eu não quero mais isso para minha vida. Então eu sou racional. Eu vou
em busca daquilo que é bom para mim, vai me trazer bons frutos. Entendi. Né? Agora a pergunta da Aline. O que o levou a ser drag queen e o que o levou a querer mudar? Né? Você também deu uma pincelada nessa questão. Basicamente, minha história é uma conversão, um chamado que eu vivo hoje, e entender que, até no meio drag queen também, é um meio bem difícil. Competição, fofoca, contenda, competição, e muitos colegas meus que são hoje velhos e ainda são drags, infelizmente são até ressachados pelos próprios homossexuais. De gay velho, de peruca, e tá sozinho ali com a casa cheia de peruca, sozinho, né? Ficou ali numa dependência emocional, de relacionamento, consumo de pornografia, que gera vários gatilhos na mente, problemas emocionais. Então muitos passam uma velhice muito terrível, né? E eu, olhando isso e compreendendo isso, eu não quero isso para minha vida. Então foi um gatilho que eu vi. Eu vou fazer show como drag queen, vou investir numa coisa que não me dá retorno, e lá na frente eu vou pagar um preço. Fora que a discriminação, que com certeza... Também, né, pelos próprios homossexuais. Pelos próprios, né? E fora também, que possivelmente, com certeza, deve passar. E agora uma pergunta nossa aqui. Qual foi o momento, assim, que você considera que foi crucial na sua conversão? O momento crucial da minha conversão, eu acredito que foi em 2 etapas, né? O batismo com o Espírito Santo em casa, que para mim foi a primeira experiência sobrenatural mesmo de Deus ali. E o batismo, né? Foi a confissão pública e foi logo no dia do orgulho gay, né? Então, meu testemunho eu falo, foi o Espírito Santo, né? O próprio Senhor Jesus que me convenceu a mudar de vida. E Deus foi tão específico que o dia que eu ia morrer para o mundo era o próprio dia do orgulho gay, ao qual um dia eu fui rainha da parada gay, já fiz show aqui na de Campinas também. Então, era Deus me mostrando um homossexual que se arrependeu da homossexualidade indo para a igreja, enquanto os outros iriam para o mundo e viver os prazeres ali, né, do mundo também. Entendi. Bom, a gente está encerrando a sua participação, a entrevista aqui. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aí, né, uma mensagem, né, para as pessoas no geral, tudo, né, que estão nos assistindo aí. E se você quiser falar também, né, com seus amigos, né, pessoas que você conheceu que são drag e tudo. Olha, a mensagem que eu quero trazer é de esperança. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele não veio para condenar, e sim para salvar por aquilo que foi perdido, né? Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, a intenção do Senhor Jesus não é te condenar, é te salvar. Seja você homossexual, trans, travesti, ou quem que seja, você não é heterossexualidade, está nas drogas, prostituição, quem que seja, ou até você que tem uma vida bem correta aos olhos de Deus, mas todos nós precisamos buscar o Senhor Jesus. Todos nós precisamos buscar a salvação em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então a mensagem que eu deixo para você hoje, ainda que você se encontre na homossexualidade, busca Jesus, busca a sua salvação, porque o Senhor diz o que adianta um homem ganhar o mundo e perder sua própria alma. O Evangelho é sobre o resgate, para que Jesus te entregar a salvação e a vida eterna. Então, independente da forma que você está hoje, busque ao Senhor, busque a palavra de Deus. O Senhor Jesus ele tem um plano na sua vida, ele tem um projeto na sua vida, mas para isso você precisa buscá-lo. Você não tem que se converter pelo que eu disse ou porque alguém venha dizer, mas você precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque é Ele que vai te convencer a mudar de vida. Nós que pregamos o Evangelho só trazemos a mensagem, mas é o Espírito Santo que o efetua na sua vida. Então, busca o Senhor, porque o Senhor Jesus veio também para você que é homossexual, porque quando Ele estava em morte de cruz, Ele visualizava você, querendo te salvar, transformar a sua vida e trazer as bênçãos que Ele tem a respeito de você. Então, clame o nome do Senhor, porque maior é os planos que Ele tem a respeito de ti. E eu deixo uma mensagem de esperança também para os pais. Muitos pais hoje são tristes, muitos filhos acabam se assumindo da homossexualidade, muitos buscando a transexualidade. A gente sabe que o processo de transição é bem difícil e muitos acabam entrando em depressão, em conflito interno, e muitos pais estão sofrendo com filhos que tomaram essa decisão. Eu quero dizer para você que não perca a esperança,
o mesmo Deus que me transformou vai transformar o seu filho. Ele vai trazer uma situação que pode ser difícil, mas é nesse processo que ele vai trazer transformação de vida, que ele vai trazer testemunho para que seja glorificado o nome de Jesus. Eu sou só uma resposta do que o Senhor Jesus está fazendo para essa geração. Uma geração que vai ter avivamento, transformação de vida. E então tenha esperança e creia que o Senhor Jesus operará na vida do seu filho. Não deixe Satanás dizer que não tem mais esperança, mas creia no Deus Todo-Poderoso que pode transformar qualquer situação. Não, isso aí. Amém. Amém. Kelmo, a gente agradece mais uma vez, né? Marcelo quer falar uma coisa? Que agora ele está com o microfone, agora é o homem, só né? para lembrar, eu me batizei com ele. A gente batizou no mesmo dia. No mesmo dia. Legal, muito bom. E agora o Marcelo, vocês ouviram aí a voz do Marcelo, um dia a gente vai puxar ele para cá, porque ele falou que ele trabalha em TV, tudo, então ele não gosta de aparecer. Uma hora a gente vai puxar ele para cá. Mas agradeço mais uma vez, tá, por ter aceito, por vir falar, né, com a gente, tudo aí. E a gente, do podcast Pausa com Café, a gente fala de todos os assuntos, né? Então a gente já falou de empreendedorismo, vamos falar de novo. Já falamos entrevistamos aí, a gente faz essa pausa para tomar um café aí com um apresentador de TV, né? Sempre muita gente, né? Radialista. A gente está recebendo hoje aqui a visita, né? Qual que é o nome mesmo? Chefe de cozinha. Yankee. Muito obrigado pela presença. A gente vai tentar trazer em breve aí ele também para a gente conversar. Então, a gente fala, né, de vários assuntos aí e agradecer mais uma vez a sua presença aí. Eu que agradeço, realmente. E quando for lançar o livro, né, o convite já está feito. O Yankee, ele é locutor também, locutor e traduz filme, né? Legal. É uma boa para a gente chamar aí para vir conversar com a gente aí. E você que nos assistiu, mais uma vez eu quero agradecer, né, o seu acesso aí, né, e se tiver aí, comente, né, pode comentar, pode deixar o seu ponto de vista aí sobre tudo que a gente conversou esse episódio do Pausa com Café. E mais uma vez está passando aí no GC, o Instagram nosso, siga a gente aí nas redes sociais. No YouTube você pode e deve aí se inscrever, né, e clicar ali no sininho para chegar sempre as notificações de sempre novos episódios que a gente vai lançar em breve aí, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela companhia, né, por essa pausa e tomar um café junto com a gente aí. E em breve, mais um novo entrevistado para a gente bater esse papo aí, tá certo? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.